Vamos lá, galera bonita. Professor Valmir Soares Júnior chegando aqui mais uma vez. E por mais que a minha produção de podcast possa parecer orgânica, ela com certeza não é, talvez você já tenha percebido. Muitas vezes eu passo de temporada sem gravar, muito ocupado, fazendo outras coisas. E de repente eu apareço e gravo e posto e por aí a gente vai mantendo esse relacionamento de sumiços e retornos. Então, olha só. Hoje eu vou ler para vocês a NBC TG 24. Lembra que esse podcast aqui é uma sequência de gravações das normas em áudio para você que está estudando contabilidade ou para você que está se preparando para concurso e especialmente para você que está se preparando para o exame de suficiência. A leitura dessas normas pode ser bem interessante. Se você quiser saber de mais conteúdo produzido por mim em vídeo, em PDF, especialmente o curso Dominando o Exame de Suficiência, você clica no link que está aqui, na descrição desse episódio, tá? Porque o Dominando o Exame de Suficiência já é sucesso, tem um ano e meio de lançamento e mais de 1.500 alunos satisfeitos, seja mais um. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, NBC TG 24, evento subsequente. O objetivo desta norma é determinar, letra A, quando a entidade deve ajustar suas demonstrações contábeis com respeito a eventos subsequentes ao período contábil a que se referem essas demonstrações e, letra B, as informações que a entidade deve divulgar sobre a data em que é concedida a autorização para a emissão das demonstrações contábeis e sobre os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem essas demonstrações. Esta norma também estabelece que a entidade deve elaborar suas demonstrações contábeis segundo o pressuposto da anuidade, se os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações indicarem que o pressuposto da continuidade não é apropriado. Quanto ao alcance, esta norma deve ser aplicada na contabilização e divulgação dos eventos subsequentes ao período a que se referem as demonstrações contábeis. Agora vamos para aquela parte em que a gente apresenta algumas definições. Os termos a seguir são usados nessa norma com os seguintes significados. Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações contábeis é aquele evento favorável ou desfavorável que ocorre entre a data final do período a que se referem as demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem ser identificados. Letra A. Os que se evidenciam condições que já existiam na data final. Os que evidenciam condições que já existiam na data final do período a que se referem as demonstrações contábeis, que é evento subsequente ao período contábil a que se refere as demonstrações que originam ajustes. E letra B, os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, que é evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes. O processo envolvido na autorização da emissão das demonstrações contábeis varia dependendo da estrutura da administração, das exigências legais e estruturais, bem como dos procedimentos seguidos na preparação e na finalização dessas demonstrações. Em algumas circunstâncias, as entidades têm que submeter suas demonstrações contábeis à aprovação de seus acionistas após sua emissão. Em tais casos, consideram-se as demonstrações contábeis como autorizadas para a emissão na data da emissão e não na data em que os acionistas aprovam as demonstrações. Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis incluem todos os eventos ocorridos até a data em que é concedida a autorização para a emissão das demonstrações contábeis, mesmo que esses acontecimentos ocorram após o anúncio público de lucros ou de outra informação financeira selecionada. Quanto a reconhecimento e mensuração, primeiro vamos falar de evento subsequente ao período contábil a que se refere às demonstrações contábeis que originam ajustes.
As entidades devem ajustar os valores reconhecidos nas suas demonstrações contábeis para que evidenciem condições que já existiam na data final do período contábil, a que se referem as demonstrações contábeis. A seguir serão apresentados exemplos de eventos subsequentes ao período contábil, a que se referem as demonstrações contábeis, que exigem que a entidade ajuste os valores reconhecidos em suas demonstrações ou reconheça itens que não tenham sido previamente reconhecidos. Vamos lá, aqui são alguns exemplos. Letra A. Decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período contábil a que se refere às demonstrações contábeis, confirmando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final daquele período contábil. A entidade deve ajustar qualquer provisão relacionada ao processo anteriormente reconhecida de acordo com a NBCTG 25. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, ou registrar uma nova provisão. A entidade não divulga meramente um passivo contingente, porque a decisão proporciona provas adicionais que seriam consideradas de acordo com o item 16 da NBCTG 25. Próximo exemplo, letra B. Obtenção de informação após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis, indicando que um ativo estava desvalorizado ao final daquele período contábil, ou que o montante da perda por desvalorização previamente reconhecido em relação àquele ativo precisa ser ajustado, como, por exemplo, a falência de cliente, ocorrida após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis, normalmente confirma que houve perda por redução ao valor recuperável do relatório. Um outro exemplo é a venda de estoque após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis, pode proporcionar evidência sobre o valor de realização líquido desse estoque ao final daquele período. Para os nossos grandes exemplos, vamos para a letra C agora. Após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, do custo de ativos comprados ou do valor de ativos recebidos em troca de ativos vendidos antes do final daquele período. Letra D. Determinação, após período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, do valor referente ao pagamento de participação nos lucros ou referente às gratificações, no caso da entidade ter, ao final do período a que se referem as demonstrações, uma obrigação presente legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em decorrência de eventos ocorridos antes daquela data. E aqui eu chamo a atenção para vocês depois darem uma olhadinha na NBCTG 33, benefícios a empregados. E o nosso último exemplo, letra E, descoberta de fraude ou erro, que mostram que as demonstrações contábeis estavam incorretas. Demos exemplos de eventos que geram ajustes. E agora vamos tratar de eventos subsequentes ao período contábil a que se referem às demonstrações contábeis que não originam ajustes. A entidade não deve ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis por eventos subsequentes que são indicadores de condições que surgiram após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis. Um exemplo de evento subsequente ao período a que se refere às demonstrações contábeis que não origina ajustes é o declínio do valor justo de investimento ocorrido no período compreendido entre o final do período contábil a que se refere às demonstrações e a data da autorização da emissão dessas demonstrações. O declínio do valor justo não se relaciona normalmente à condição dos investimentos no final do período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, mas reflete circunstâncias que surgiram no período seguinte. Portanto, a entidade não ajusta os valores reconhecidos para os investimentos em suas demonstrações contábeis. Igualmente, a entidade não atualiza os valores divulgados para os investimentos na data do balanço, embora possa necessitar dar divulgação adicional. Quanto aos dividendos,
Se a entidade declarar dividendos aos detentores de instrumentos de patrimônio após o período contábil a ações contábeis, a entidade não deve reconhecer esse dividendo como passivo ao final daquele período. Se forem declarados dividendos após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis, mas antes da data da autorização da emissão dessas demonstrações, esses dividendos não devem ser reconhecidos como passivo ao final daquele período, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações contábeis, como definido na NBCTG 25. Tais dividendos devem ser divulgados nas notas explicativas, em conformidade com a NBCTG 26, que é o de apresentação das demonstrações contábeis. Lembrando que a NBCTG 25 ao qual me referi é o de provisão, passivos contingentes e ativos contingentes. Quanto à continuidade, a entidade não deve elaborar suas demonstrações no pressuposto de continuidade em sua administração, se sua administração determinar, após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis, que pretende liquidar a entidade, ou deixar de operar, ou que não tem alternativa realista senão fazê-lo. A deterioração dos resultados operacionais e da situação financeira após o período contábil a que se refere às demonstrações contábeis pode indicar a necessidade de considerar se o pressuposto da continuidade ainda é apropriado. Se o pressuposto da continuidade não for mais apropriado, o efeito é tão profundo que esta norma requer uma mudança fundamental nos critérios adotados, em vez de apenas um ajuste nos valores reconhecidos pelos critérios originais. A NBCTG 26, de apresentação das demonstrações contábeis, especifica as divulgações exigidas se, primeiro, as demonstrações contábeis não foram elaboradas conforme o pressuposto da continuidade, ou, segundo, a administração estiver ciente de incertezas relacionadas a eventos ou condições que possam gerar dúvida significativa sobre a capacidade de a sociedade continuar em operação. Os eventos e as condições que requerem divulgação podem surgir após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis. Quanto à divulgação e a data da autorização para a emissão, a entidade deve divulgar a data em que foi concedida a autorização para a emissão das demonstrações contábeis e quem forneceu tal autorização. Se os sócios da entidade ou outros tiverem o poder de alterar as demonstrações contábeis após a sua emissão, a entidade deve divulgar esse fato. É importante que os usuários saibam quando foi autorizada a emissão das demonstrações contábeis, já que elas não refletem eventos posteriores a essa data. A atualização da divulgação... vamos entrar no outro tópico, tá? Sobre a atualização da divulgação sobre condições existentes ao final do período a que se referem as demonstrações contábeis. Se a entidade, após o período a que se referem as demonstrações contábeis, receber informações sobre condições que existiam até aquela data, deve atualizar a divulgação que se relaciona a essas condições, à luz das novas informações. Em alguns casos, a entidade precisa atualizar a divulgação de suas demonstrações contábeis de modo que reflitam as informações recebidas após mesmo quando as informações não afetam os valores reconhecidos nessas demonstrações. Um exemplo da necessidade de atualização de divulgação é quando fica disponível, após o período contábil a que se referem as demonstrações, evidência de contingência passiva que existia ao final do período contábil a que se referem as demonstrações. Além de considerar se deve reconhecer ou modificar uma provisão, com base na NBCTG 25, a entidade deve atualizar sua divulgação sobre a contingência passiva à luz daquela evidência. Partindo para outro tópico, eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que não originam ajustes.
Vocês devem ter percebido uma pequena oscilação do som. Eu peço desculpa que o microfone acabou se afastando aqui um pouco, eu não percebi. Vamos lá. Espero não ter prejudicado o acompanhamento de vocês. Se os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são significativos, mas não originam ajustes na sua divulgação, pode influenciar as decisões econômicas a serem tomadas pelos usuários com base nessas demonstrações. Consequentemente, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada categoria significativa de eventos subsequentes ao período contábil a que se refere as demonstrações contábeis que não originam ajustes. Nós temos a natureza do evento e a estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa não pode ser feita. A seguir, estão relacionados exemplos de eventos subsequentes ao período contábil a que se refere as demonstrações que não originam ajustes, os quais normalmente resultam em divulgação. São alguns exemplos. Vamos lá, eu vou numerar por letras. Letra A. Combinação de negócios importante após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, conforme NBCTG 15. Ou a alienação de uma subsidiária importante. Letra B. Anúncio de um plano para descontinuar uma operação. Letra C. Compras importantes de ativos. Classificação de ativos como mantido para venda, de acordo com NBCTG 31. Outras alienações de ativos ou desapropriações de ativos importantes pelo governo. Letra D. Destruição por incêndio de instalação de produção importante após o período contábil a que se refere as demonstrações contábeis. Letra A. Ação de reestruturação importante. Aqui recomenda-se ver a NBCTG 25. F. Transações importantes, efetivas e potenciais, envolvendo ações ordinárias subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis. Letra G. Alterações extraordinariamente grandes nos preços dos ativos ou nas taxas de câmbio após período contábil a que se refere as demonstrações contábeis. Letra H. Alterações nas alíquotas de impostos ou na legislação tributária, promulgadas ou anunciadas após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, que tenham efeitos significativos sobre os ativos e passivos fiscais correntes e diferidos. Letra I. Assunção de compromissos ou de contingência passiva significativa, por exemplo, por meio de concessão de garantias significativas. Letra J. Início de litígio importante, proveniente exclusivamente de eventos que aconteceram após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis. Pessoal, queridos do meu coração, ficamos aqui ao final com mais a leitura dessa norma. Fica aí que, como a gente já comentou no início, né? Hora eu apareço, hora eu sumo. Estou nessa temporada aqui de novo gravando. Vou gravar mais algumas normas em sequência. Não faltam muitas para eu concluir todas as normas que eu separei para gravar. Lembrando que as normas que eu leio aqui são aquelas normas às quais eu faço referência lá no material exclusivo do curso Dominando o Exame de Suficiência, um material em PDF de 500 páginas chamado Resumo das NBCs mais importantes. Lá vocês têm um resumo em PDF, mas aqui eu leio para todos vocês, tá bem? Forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.